Atenção, meu povo! Que coisa boa estar com vocês mais uma vez aqui. Muito bem, hoje eu trago mais um tema maravilhoso da Palavra de Deus para que possamos aqui, em nome de Jesus, estar compartilhando com vocês. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Amém? Amados, eu trouxe um tema assim que foi até sugerido por uma das pessoas do canal, um dos participantes, uma das pessoas que acompanham o nosso canal, e ele sugeriu um texto assim, muito legal, e que eu achei super importante para tirar a dúvida de muita gente, né? E o tema é mais ou menos assim: é verdade que todos os caminhos levam a Deus? Né? E geralmente as pessoas dizem, não, a religião é bom, porque todas elas levam a Deus. Mas será que isso é verdade? Será que é assim que a palavra de Deus trata? Vamos ver à luz da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o único instrumento que nós temos na terra para verdadeiramente, poder seguir a Deus, poder entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Então, querido, é isso. Então vamos ver à luz da palavra de Deus o que é que Deus fala sobre isso. Tudo bem? Olha só, se você tiver oportunidade, abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 14. Aí no versículo 6 o Senhor diz assim, ó: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então veja bem, a palavra de Deus já está nos direcionando aqui. Amém? Para a gente olhar à luz da palavra de Deus, porque a única que pode testificar de Deus é a sua palavra. Amém? E testificar com verdade, com credibilidade, é a palavra de Deus. Amém? Então, querido, muitos dizem que todas as religiões, que todos os caminhos levam a Deus. Mas isso não é verdade. Nós acabamos de ler aqui, no versículo 6, que Jesus ele diz que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. E que ninguém vai ao Pai senão por ele. Amém? Então nós podemos já testificar que não tem Pedro, José, Maria, Tiago, Paulo, ninguém pode nos levar a Deus. Por quê? Porque o único caminho é Jesus Cristo. Então nós já vimos aqui a luz da palavra de Deus, amém? Mas com tantas pessoas hoje, querido, que mostram tantos caminhos, né? Qual será o certo? Quem está falando a verdade no meio disso tudo? Né? Quem pode verdadeiramente nos colocar no caminho certo? Amém? É a palavra de Deus. Amém? Tudo se resume, tudo que diz em relação a Deus se resume na sua palavra. Amém? Então, por isso, em nome de Jesus, vamos poder tirar as dúvidas aqui. Amém? Olha, só existe um que nos liga a Deus. O apóstolo Timóteo, o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta para Timóteo, aí em 1 Timóteo 2, versículo 5, que diz que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então veja bem, o único intercessor, o único que verdadeiramente nos liga a Deus é Jesus Cristo. Tá vendo como a gente não pode ir aceitando aquilo que nós fomos ensinados desde pequeno, desde criança? A gente foi ensinado dentro das religiões através de uma influência muito grande dos nossos pais, e da autoridade que eles exercem sobre nós. Nós acabamos indo por este caminho e na certeza de que realmente o que eles falaram é certo. A gente já toma aquilo como uma certeza. E é por isso que muitas pessoas hoje, elas estão enganadas. Por quê? Porque elas não procuraram verdadeiramente a luz da palavra de Deus. Amém?
verdadeiramente qual é o canal certo, qual é o caminho certo, por onde devemos nos achegar a Deus. Amém? Mas aqui está dizendo que Deus, olha, que Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, e o apóstolo Paulo nos ensinou, né, ensinou a Timóteo também, que há um só mediador, um só Deus, que intercede por nós, que verdadeiramente nos leva a Deus. Amém? Bom, com tantas dúvidas, né? E com tantas pessoas mostrando tantos caminhos, qual será o certo? Quem está falando a verdade? Qual o caminho certo e qual é o errado? Qual que eu devo seguir? Será que eu estou escolhendo certo? Será que a escolha que eu fiz foi certa? Então, olha, a própria Bíblia não é pastor, não é padre, não é igreja, não é religião que vai testificar isso para você, mas é a palavra de Deus. Então nós já vimos aqui que na palavra de Deus, a Bíblia está nos mostrando que Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. Ele diz, eu e o Pai somos um. Amém? Então, queridos, nessas horas da dúvida, dá o que? Dá insegurança, sempre aparecem os palpiteiros de plantão. Ele sempre sugere o que é mais conveniente. Olha, este é o caminho certo. Outro, não, esse caminho é melhor. Olha, é melhor você seguir esse. A minha igreja é melhor. Olha, a minha religião ela é mais antiga. Olha, é a minha religião que é a certa, que é mais antiga. Tudo, querido. Tudo fora do contexto bíblico. Tudo fora. A igreja, o papel fundamental que ela tem na nossa vida é quando ela está verdadeiramente ali, né, na palavra. Está fundamentada na palavra, quando ela é gerada a essência da palavra. Aí sim, essa igreja é interessante. E ela vai nos ajudar. Por quê? Porque ela tem a palavra como a sua única regra de fé. Amém? Os seus conceitos são todos ali tirados da palavra de Deus. A sua doutrina é gerada da palavra de Deus. Então, aí sim, a chance, a oportunidade dessa igreja nos conduzir a Deus vai nos ajudar bastante. Ela não é instrumento, ela não vai se interceder por nós junto a Deus. Ela vai nos ajudar no nosso processo de santificação aqui na terra. Porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Amém? Então são tantos palpiteiros que nós às vezes, né, acabamos entrando, né, segundo em caminhos errados, seguimos conselhos errados. Às vezes, né, depois eu mesmo vim descobrir que aqueles ensinamentos que meu pai me deu a respeito da religião, a respeito de Deus, quando eu era criança, o meu pai não tinha o conhecimento da palavra de Deus, meu pai não vivia verdadeiramente a palavra de Deus e, portanto, ele não tinha conteúdo para passar para mim. E eu entendo até, né, pelas limitações e a falta de conhecimento dele. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, fique firme nesse sentido. Para quê? Para que ninguém te engane. Amém? Oséias 4:6, o Senhor diz, o meu povo morre, o meu povo padece, o meu povo sofre, porque lhe falta o quê? Conhecimento. E conhecimento de quê? Da palavra de Deus. Para quê? Para poder conhecer a Deus. Amém? Então, querido, por isso que tem tantas pessoas sofrendo, andando por caminhos tortos, andando por caminhos errados. Amém? Eu quero deixar claro aqui para você que esse tema nós vamos abrir ele em duas gravações. Eu estou passando aqui para você a primeira parte e também, olha, não perca a segunda. Não perca a oportunidade de ver a segunda parte. Amém? Para que você saiba o quanto é importante esse tema na sua vida. Para quê? Para que você não continue andando por caminhos errados. Para que você não fique dando volta. Amém? Sem verdadeiramente encontrar o seu propósito, seu objetivo espiritual. Amém? E assim o que vai acontecer? Você fundamentado na verdade, na palavra de Deus, vai ser muito bom porque você não será enganado. Sabe? Porque Deus não vai deixar você se enganar. Deus não deixa seus filhos enganados.
Por isso, em nome de Jesus, fique ligadinho nessas duas gravações, amém? Olha, e o tema vai ser sempre o mesmo. A primeira parte do "É verdade que todos os caminhos nos levam a Deus?" Vai ter o primeiro e o segundo, então não perca, amém? O caminho é estreito, querido. O caminho que nos leva a Deus, ele é estreito, amém? Ele é um caminho difícil. Por quê? Porque essa nossa natureza humana, ela está acostumada com outro tipo de situação. Ela está acostumada com tudo que ela absorveu do mundo, dos ensinamentos dos nossos pais. E agora, quando nós nascemos para Cristo, nós passamos a ter um novo pai, um pai agora espiritual, e que está preocupado com a nossa eternidade. E que ele enviou seu único filho à cruz, no Calvário, para morrer por nós. Para o quê? Para nos conduzir à eternidade a morar com ele na Nova Jerusalém, que lá de Apocalipse capítulo 21, que diz que descerá do céu essa cidade. Amém? Então por isso que você tem que verdadeiramente entender que servir a Deus não é oba-oba, não é igual a gente vê as pessoas oba-oba, porque Deus é amor. Claro que Deus é amor e a Bíblia registra que Deus é amor, mas também a Bíblia registra que Deus é um pai que disciplina. Também diz que Deus é fogo consumidor. Também ensina que de Deus não se escarnece. Amém? E também diz que aquilo que plantamos, iremos colher, que é a lei da semeadura. A pessoa seja evangélico, seja cristão, seja de Deus ou não, ela vai passar por essa colheita. E tem muita gente hoje colhendo, né, frutos de sementes que foram plantadas no passado. Amém? Então, queridos, olha, o caminho ele é apertado. Mateus 7,14 diz, porque estreita é a porta e apertado o caminho que nos conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Veja o que a palavra do Senhor está dizendo aqui, que o caminho que nos conduz à vida, são poucos que passam por ele. Por quê? Porque a porta ela é estreita. Amém? Por isso que a Bíblia diz que sem santidade, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Não adianta, sabe, eu ir para a minha igreja, eu fazer campanha de oração, de jejum, se eu não estou receptivo ao Espírito Santo para a mudança. E a mudança de mente, de atitude, de coração, verdadeiramente. Amém? Tem muita gente que leva a vida dele do jeito que ele quer, da maneira que ele pensa, como vai se conduzindo aqui, e na certeza de que Deus já escolheu ele para a salvação. Não, a palavra de Deus ela é muito correta. Se você analisar, a Bíblia diz que nós conheceremos a árvore pelos frutos. Amém? Então, não adianta, porque às vezes tem pessoas que você acha que está salvo e não está, e tem pessoas que você acha que não está e está. Por quê? Porque a salvação, ela pertence a Deus. Por isso que Deus deixou a sua lei aqui na terra, para que todos os seus filhos meditassem nela dia e noite. Para quê? Para entender e obedecer e se submeter e praticar essa lei nas suas vidas. Por quê? Porque essa lei vai nos purificar para nos levar a Deus. Amém? Então, amados, por isso que o caminho é estreito. Por quê? Porque, olha, não tem coisa pior do que você tentar mudar a mente de uma pessoa já velha, já experiente de vida, né? Ela se sente a senhora e o senhor da razão. Então ela não aceita mais os ensinamentos, principalmente se a pessoa for mais jovem. O Timóteo, que nós estávamos lendo aqui ainda agora, ele passou por uma situação dessa. Amém? Tá certo? Então, olha, aqui eu estou encerrando a primeira parte e em seguida nós vamos passar para a segunda parte dessa ministração. Tudo bem? Fique comigo. Amém? Terminando de assistir essa, você já passa para outra. E não esqueça de apertar aquele joinha, tá certo? E não esqueça de divulgar.